Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Quem é Jesus? Essa é a pergunta que Jesus faz para os discípulos, para que eles pudessem dizer o que as pessoas, de um modo geral, pensam e o que eles pensavam a respeito de Cristo Jesus. E para você, quem é Jesus? Se alguém perguntasse para você, eu gosto de fazer essa pergunta lá no Catecúmenos, né? Se alguém perguntasse para você quem é Jesus, o que você responderia para a pessoa que te perguntou? Quem é Jesus? É difícil encontrar alguém por aí que nunca ouviu falar desse nome, que nunca ouviu falar de Jesus. E se não ouviu, pelo menos é influenciado. E se ele estuda história, ele sabe. A própria história da humanidade é dividida entre antes e depois de Cristo. Quando você vai datar alguma coisa, você vai lá e coloca o ano de 2025. Que ano de 2025? Depois de Cristo. Tem o antes de Cristo, depois de Cristo. Então você vê, o nome de Cristo é conhecido até por aqueles que não creem nele, mas já ouviram a respeito de Cristo Jesus. Inclusive, nações que rejeitam a Cristo, mas o seu calendário está lá, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, muitos povos, eles sabem alguma coisa sobre esse nome, eles conhecem, mas eles não creem em Jesus como o Cristo. E é isso que nós queremos, então, ver nesta noite. Versículos 13 e 14, eles dizem, então, para nós aqui, que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus estava indo agora de Betsaida para Cesareia de Filipe. Lembra que ele estava indo de Magdala ou Magdã, para a Cesareia, para Betsaida. E agora ele deixa Betsaida, que fica no litoral ali do mar da Galileia, e ele vai a cerca de 40 quilômetros ao norte, ao pé do Monte Hermon. Ele vai então para Cesareia de Filipe, tá? Vai para aquela região. Então, diz o nosso texto aqui, no versículo 13, indo para os lados de Cesareia. Quando nós olhamos no Evangelho de Marcos, falando a respeito desse mesmo assunto, ele vai dizer, e no caminho. Ou seja, a ideia aqui, esse acontecimento, tá? Ele se dá no caminho de Betsaida
para Cesareia de Filipe. Então, indo eles, ou então, no caminho, e Lucas, ele vai dizer então que, estando Jesus com os discípulos e orando, ele pergunta para os discípulos. Eu imagino que nessa caminhada de 40 quilômetros, e era a pé mesmo, a maioria das caminhadas, ainda mais essa turma toda, né, Jesus, toda aquela comitiva, e então era uma caminhada, e eles pararam para dar uma descansada e orar no caminho. E ali Jesus, então, sozinho, com os seus discípulos, sem aquela multidão ao redor deles, Jesus, então, agora vai tratar com os seus discípulos, vai conversar com eles e tirar algumas dúvidas ou, então, ver como que está a questão da fé, da convicção deles, porque eles são seguidores de Jesus, eles não poderiam ter dúvidas. Eles tinham que saber quem eles estavam seguindo e eles deveriam, de fato, crer naquele que eles estavam seguindo. E para saber isso, Jesus faz, então, essas perguntas, né? E Jesus faz, na verdade, duas perguntas aqui. A primeira pergunta que Jesus faz é: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus, ele era conhecido como o Filho do Homem. Diz assim: quem diz o povo? As pessoas, de modo geral, o que as pessoas dizem, né, a respeito do Filho do Homem? E a resposta dos discípulos mostra que o povo, em geral, estava confuso e dividido. O povo não tinha convicção, o povo não tinha segurança. As multidões que o seguiam, as multidões não o conheciam direito. As multidões gostavam de seguir Jesus por causa dos milagres, por causa das curas, porque ele multiplicava os pães e muitas coisas iam acontecendo. E alguns até seguiam Jesus porque gostavam dos seus ensinamentos, desde que não pegasse no pé deles ou no calo deles, porque eles gostavam, ficavam até admirados, encantados com os ensinamentos de Jesus. Mas eles não conheciam verdadeiramente a Cristo Jesus. Eles não tinham a Jesus como o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o Salvador do mundo. Então essa era a ideia geral das pessoas, a ideia geral daqueles que seguiam a Jesus. Na escola dominical do domingo passado, nós estávamos falando sobre isso também. E é muito importante participar da escola dominical. Ali nós aprendemos muitas coisas importantes também. O que esse povo não conhecia e não sabia é da singularidade de Cristo Jesus. Eles conheciam Jesus como algum dos profetas, como um grande homem. Alguns dizem que é Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Na verdade, estas pessoas, essas figuras importantes, nós podemos chamar de tipos de Cristo, mas não era o Cristo. Elas eram figuras importantes e eles comparavam Jesus com Elias, com Jeremias ou com algum dos profetas, ou até com João Batista, mas não, ele é maior do que João Batista, ele é maior do que Elias, ele é maior do que Jeremias, mas o máximo que eles chegaram é isso, comparando Jesus a alguns desses homens. Por quê? Porque não conheciam verdadeiramente quem Jesus era. Então veja, a importância de se conhecer verdadeiramente a Cristo Jesus. Então o povo tinha as suas crenças, as suas ideias a respeito de Jesus. Como hoje também, nos dias de hoje, nós vemos muito isso. Se ele perguntasse para nós aqui, quem diz o povo, em geral aí, nós veríamos que muitas pessoas dentro das próprias igrejas, de que cantam, e falam do nome de Jesus e até declaram alguma coisa a respeito dele, na verdade não saberiam responder ou não têm nenhum conhecimento firme, definido, uma convicção a respeito de quem é Jesus Cristo, de quem é Jesus, tá? De quem ele é, porque ele veio. Então, nós vemos muitas pessoas participando de campanhas de curas e libertações, pessoas que muitas vezes seguem a Jesus por interesses de coisas materiais, e aí elas participam com todos esses propósitos, com todas essas intenções, mas sem nenhum conhecimento doutrinário sobre Jesus.
Quem é Jesus? Porque ele é único. Então, nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos saber a respeito dele. Muitas pessoas apenas acham que ele é um bom exemplo, ele é um grande homem, ele é uma figura importante, ele é alguém que tem poder de fazer milagres, mas não passa disso. Isso não leva para o céu. Isso não dá salvação a ninguém. Meus irmãos, há um risco muito grande de os discípulos de Cristo e muitas outras pessoas serem influenciadas por estas crenças. Que fala no nome de Jesus, mas não declara exatamente quem é Jesus e qual é o compromisso que deve ter com Jesus. Então nós precisamos ir além de uma campanha de curas, de libertações, de prosperidade, de não sei o quê. Nós precisamos ir além do conhecer um Jesus que só serve para nos abençoar, assistir nas nossas necessidades, fraquezas, limitações. Nós temos que conhecer essa pessoa, nós temos que conhecer o seu ministério, nós temos que conhecer a sua própria divindade. Em Mateus capítulo 7, 21 a 23, nós já pregamos sobre isso faz algum tempo, mas Jesus diz que nem todos que usam o seu nome, né, o chamando, clamando de Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Pelo fato de usar esse nome, de conhecer esse nome, de até mesmo profetizar, expulsar demônios, fazer um monte de coisas usando o nome de Jesus. Ele diz que apesar de fazer tudo isso, está lá em Mateus capítulo 7, irão para o inferno. Não são conhecidos de Jesus e nem eles conhecem a Cristo Jesus. Quem é Jesus? Aí é que Jesus, então, fecha o cerco. Eles falaram quem era, e vem a segunda e mais importante pergunta de Jesus. Quando ele diz ainda nos versículos 15 e 16, mas vós, disse Jesus, mas vós, e vocês? Tá, então ele vai direto agora para os discípulos, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Então, Jesus ele sai do público geral para saber como seus discípulos ouviam. E Pedro, tomando a frente, como sempre, né, representando o grupo, ele dá uma resposta certa, uma resposta verdadeira, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem era Jesus para Pedro? O Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o Redentor, o Salvador do mundo, esse que veio para resgatar o homem dos seus pecados. E Jesus então responde para ele no versículo 17, né, Jesus diz então, bem-aventurado é Simão Barjonas, Barjonas é filho de Jonas, né, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Então Jesus confirma ser verdadeira a definição de Pedro. Pedro, tu disseste a verdade, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou esse enviado de Deus para salvar o mundo, para resgatar o homem que está perdido nos seus pecados. Então, meus irmãos, como filhos de Deus, como servos dele, como discípulos de Cristo Jesus, como cristãos professos nos dias atuais, nós devemos afirmar, nós devemos confessar, nós devemos crer, como muitos afirmaram, que está registrado nas Escrituras, como Jesus disse, está registrado nas Escrituras, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus é o Filho amado de Deus, que Jesus é o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é a porta de entrada no céu, que Jesus é o bom pastor que dá a vida e cuida das suas ovelhas, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade,
que Jesus é a vida, que Jesus é Deus, que Jesus é a encarnação do amor de Deus, vindo ao nosso encontro para nos salvar. Esse é Jesus. Esse é o Cristo. Este é o Filho de Deus. E nós devemos, então, crer nele. Primeiro saber quem é, e aí nós precisamos crer nele e confiar nele de todo o nosso coração. E aí sim, nós estaremos seguros. Por isso, a pergunta continua ecoando, e ela vem ao ouvido de cada um de nós, né? Quem é Jesus? Ele é o teu Salvador? Ele é o Senhor da tua vida? Você tem crido verdadeiramente em Cristo Jesus como o Messias, o enviado de Deus, aquele que veio para morrer no seu lugar, para pagar o preço do seu pecado, para trazer vida abundante, vida eterna sobre você? Isso é o sentido da pergunta que Jesus fez para eles e continua ecoando até os dias de hoje e chega a cada um de nós. E nós precisamos responder essa pergunta. A multidão, Pedro e os discípulos falaram, né, que a multidão achava que era um dos profetas e tudo mais. E ele pergunta, e vocês? E ele pergunta hoje, e você? Para você, quem é Jesus Cristo? Como você o conhece? Como você o segue? Né? Como você lida com esta pergunta que você não pode fugir dela? Então você deve crer em Jesus, não por algum interesse, mas porque ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Interessante observar aqui nesse texto, no versículo 17, que Jesus elogia, mas não lisonjeia Pedro pela sua brilhante resposta. Olha que coisa interessante no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Este conhecimento e esta declaração de Pedro a respeito, né, de Cristo, de Jesus, ela não veio de Pedro, do conhecimento, da ideia de Pedro, mas ela veio através de uma revelação de Deus, o Pai, ela veio do céu. Então já tira Pedro de ser o descobridor, de ser aquele que começou todas as coisas. Não, Pedro apenas teve uma iluminação. Pedro teve uma revelação vindo da parte do Pai, abrindo a mente dele para que ele pudesse compreender. Pedro, isso não vem da tua cabeça. Isso vem daquele que está sobre a tua cabeça. Vem dos céus, vem do Senhor. O conhecimento a respeito de Cristo é revelação divina. É Deus que revela ao coração do ser humano a respeito do seu Filho, a respeito de Cristo Jesus. A fé para crer em Cristo, ela é uma dádiva divina. Vem do Senhor, não é de obras, não é do conhecimento humano, é uma graça, é uma dádiva vinda do Senhor. Então ela não vem pelo conhecimento humano, por mérito humano, mas é uma graça de Deus, é um favor. De repente o entendimento vai abrindo. E nós vamos compreendendo, como aconteceu com Lídia, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Pedro, os demais apóstolos. Deus vai revelando ao nosso coração. E se Ele está revelando ao seu coração, entre nisso, creia nisso, deixe Ele conduzir até você ter plena convicção de quem é Jesus. Meus irmãos, se Deus não revelasse para Pedro quem era Jesus, Pedro seria mais um entre aquela multidão que estaria pensando que Jesus podia ser o João Batista que ressuscitou, né, o Elias que talvez voltou a dar uma passeada por aqui, ou qualquer outro tipo de crença. Mas não creria, porque a revelação vem de Deus. Se Deus não revelar ao meu e ao seu coração, nós seremos apenas mais um na fila do inferno, caminhando para o inferno, mas Ele revela por meio da palavra. Por isso que nós temos que estar atentos à palavra. Jesus estava falando e eles ouvindo. Deus abriu o entendimento. Deus abriu o coração. Peça para que Ele abra o seu coração.
para que você tenha pleno conhecimento, discernimento a respeito de quem é Cristo Jesus. Nos versículos 18 e 19, tem uma questão aqui que muitas vezes causa dificuldade para muitos na interpretação, quando Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, essa declaração, ela traz uma certa divergência entre algumas linhas teológicas, alguns pensamentos aí, e nós precisamos entender isso. Então, quando Pedro afirma que Jesus é o Cristo, no versículo 16, Jesus reafirma que esta declaração é verdadeira, né? E que sobre esta declaração ele vai edificar a sua igreja. Também eu te declaro que tu, e sobre esta pedra. Tá? Então, ele está agora, na verdade, aqui, mostrando, aparece pela primeira vez no Novo Testamento a palavra igreja, aqui nesse texto. É a primeira vez que aparece. Igreja aqui significa uma assembleia convocada, que representa uma comunidade. Tem duas representações. Uma comunidade visível, que se reúne em determinado local, são as comunidades, as igrejas, né, que se reúnem em determinado lugar. E, em segundo lugar, também, ela representa todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que reconhecem a Jesus como Salvador em todo tempo, em todo lugar, né? Essas pessoas fazem parte da verdadeira igreja de Cristo Jesus. E é sobre este último significado que Jesus está se referindo. Sobre a igreja de Cristo e não uma denominação ou a igreja que está na cidade e tal, mas a igreja formada por todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, a igreja, ela é composta por todos aqueles que creem e que confiam verdadeiramente em Cristo Jesus. Então, aqui, a palavra Pedro, ela significa pedra, mas Pedro aqui é Petros. Então, quando Jesus está falando aqui, então, no grego, essa palavra Petros significa que é uma pedra, mas é uma pequena pedra. Podemos entender hoje, porque no nosso contexto nós usamos tijolos para uma construção. E Jesus está falando aqui de Petros, quando ele diz assim, porque tu és Pedro, tu és Petros. Esse é o significado da palavra Pedro, pedaço de pedra, ou uma pedra menor, uma pedra pequena. Já a palavra pedra, na verdade, ela é Petra. Tá? Então, isso significa uma rocha, uma grande pedra, uma pedra considerável. Então, apesar de Pedro ser uma pedra, ou um pedaço, um fragmento de pedra, a igreja não está edificada sobre ele, sobre um pedaço de pedra, sobre uma pedra pequena, mas sobre a rocha, que é uma grande pedra, que é uma pedra de sustentação, que é Jesus Cristo. Tá? E sobre a verdade que Pedro afirmou, dizendo que Jesus é o Cristo. Então, quando ele diz, né, o que você disse é verdade, né, porque ele está dizendo aqui que eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Pedro não é a base da igreja, Pedro não é esta Petra, ele não é a rocha, porque ele mesmo declara em Atos 4:11 que Jesus é a pedra angular. Na sua primeira carta, capítulo 2, de 4-8, ele diz que Jesus é a pedra viva, e nós, como pedras vivas, agora no sentido de Petros, de pedras menores que vivem, nós somos então edificados, né, no Senhor. Então nós somos as pedras da edificação, e Jesus é a pedra
fundamental, é a base. Ele é a pedra, ele é o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo também afirma isso em 1 Coríntios 3:11, que o fundamento da igreja é Cristo. E ainda no capítulo 10 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que a pedra é Cristo. Em Efésios 2:20, Paulo diz que a igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos, dos quais Pedro fazia parte. Então, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular e não o Pedro. Então, esse texto ele precisa ser compreendido com os demais textos, inclusive do que Pedro fala sobre isso. Que ele não é a pedra, a base, mas sim Cristo Jesus, que é a base. E ele e nós não deixamos de ser pedras, tijolos, para a edificação da igreja. Então, a igreja de Cristo é edificada sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Então, todos nós, como fragmentos, né, somos usados para a edificação, né, desse grande reino do Senhor, da igreja de Cristo Jesus. Então, veja bem, a base, o fundamento da igreja é Cristo. Quem edifica a igreja com pequenas pedras é Cristo. A igreja é de Cristo, porque ele comprou com o seu sangue, e só pertence à igreja de Cristo quem crê que Jesus é o Cristo. Então, nós somos essas pedras menores também agora usados na edificação. Mas ainda no versículo 18, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mais uma vez aqui nós podemos dizer em dois sentidos, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, primeiro, a igreja ela nunca será destruída pelo poder do inferno, de Satanás, do diabo. Apesar de ser perseguida, de sofrer, a igreja vai permanecer até a volta de Cristo Jesus. O inferno pode se levantar com toda a sua força, com todo o seu poder, com todos os seus demônios, e eles não destruirão a igreja. Isso traz segurança para nós. Então, a igreja jamais será destruída. E, em segundo lugar, a igreja, ela recebe poder para ela poder enfrentar e arrombar as portas do inferno, para resgatar os que estão sob o domínio de Satanás. Então, a igreja, além de ser guardada por Cristo Jesus, e temos esta segurança, a igreja tem o poder para encarar, para enfrentar as trevas, o mundo, para resgatar os que estão aprisionados pelo diabo, que estão condenados ao inferno. Então, a igreja vai prevalecer. A igreja sempre será vitoriosa, porque ela é de Cristo e ela é guardada por Cristo Jesus. E por fim, no versículo 19, não só Pedro, mas todos nós, pequenas pedras, nós temos as chaves do reino dos céus. Interessante quando ele diz aqui, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, todos os que creem em Cristo Jesus, eles recebem as chaves do reino dos céus, porque Jesus diz assim, eu entrego nas tuas mãos a chave. Começa com Pedro, a pregação do evangelho. A chave para a entrada no reino dos céus não é Pedro. A chave para a entrada no reino dos céus é a palavra de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Não tem outra porta a não ser Jesus. Não tem outra chave a não ser o evangelho de Cristo Jesus. É pela palavra de Cristo Jesus. Por isso ele diz o que? Ligares na terra terá sido ligado no céu. Aquele que crê no evangelho aqui, ele tem entrado no céu. Aquele que rejeita aqui, aquele que não aceita essa chave, que é o evangelho, não entra no céu. Então, a entrada no céu está ligada a esta chave, que é o evangelho, aquele que crê. E quem é que prega esse evangelho? É aqueles que já creram. Nós só cremos porque um dia esse evangelho foi pregado a nós. E esse evangelho só será crido se nós pregarmos dele.
anunciarmos Ele para outras pessoas, para que também conheçam a Cristo Jesus. Então, como igreja, nós temos que fazer Cristo conhecido. Jesus Cristo anunciado entre todos os povos, entre todas as nações. Não somente no mês de agosto, mês de missões, não somente quando é período de festa das nações. Nós temos que anunciar, proclamar, fazer esse nome conhecido, mas mostrando quem de fato ele é. Tá? Não de uma forma mística, mas de uma forma verdadeira, porque ele é único, ele é singular. Nós precisamos entender e crer de fato em Cristo Jesus. Então eu concluo dizendo para você não se deixar enganar. Conheça verdadeiramente quem é Jesus, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem é Jesus? Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. E ele é o único, não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida fora dele. E quem revela isso é Deus, por meio da sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Creia nesta verdade e se torne, então, membro da igreja de Cristo Jesus. E aí você pode se tornar também membro de uma igreja física, local, mas você precisa crer em Cristo Jesus para ser membro da igreja de Cristo. Isso tem que acontecer antes de ser membro de uma igreja física, local, denominacional. Você precisa crer em Cristo Jesus. Então, Jesus é a base, ele é o edificador e ele é o protetor. Ele é a base, ele é o que vai edificando e ele é o que cuida da sua igreja, que protege a sua igreja. E ele entregou agora em suas mãos a chave do reino dos céus, que é o evangelho. Você tem a chave na mão para livrar muitas pessoas, ou para abrir a porta do céu para muitas pessoas, né, deixarem o caminho do inferno e entrarem no caminho da vida eterna, da salvação eterna. O que você tem feito com esta chave? Como você tem usado esta chave? Ela tem servido para declarar quem é Jesus? Ou apenas falando de um nome? Até o Satanás sabe dele. Mas você tem declarado para as pessoas que Jesus é o Cristo? Aí você vai dizer, mas olha o versículo 20. Versículo 20, Jesus falou, não fale isso para ninguém. Jesus disse, olha, vocês não divulgam que eu sou o Cristo, para que não interrompam, não atrapalhem, não interditem a minha obra, porque eu preciso ir para a cruz. Depois da cruz, Jesus disse, ide por todo mundo e falar agora quem eu sou. Agora ele deu a grande comissão para cada um de nós. Agora nós não podemos nos calar. Antes mesmo, Jesus proibindo em muitas outras ocasiões, ele saiu e divulgava. Hoje ele diz, agora vocês vão. Mas muitos de nós estamos nos intocando, escondendo a chave, né, guardando para não levar, para não proclamar, para não anunciar. Que não sejamos desobedientes e negligentes, mas que possamos então proclamar a Jesus e ouvindo a respeito de quem é Jesus, crer nele de todo o coração e começar a compartilhar para que outros e mais outros possam também conhecer a Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos estar orando, recebendo a bênção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças ao Senhor, porque por meio da Tua palavra nós fomos instruídos e pudemos conhecer quem é Jesus e crer nele. Se há alguém nesta noite que, ó Deus, ainda não conhecia, que possa, ó Deus, com o conhecimento a respeito de Jesus, sabendo que é o Cristo, o caminho, a verdade, é o único Salvador, o Messias, o enviado de Deus para resgatar o homem dos seus pecados, que possa se arrepender e crer nesta noite para ter a vida eterna, para poder, ó Deus, adentrar esta porta maravilhosa para o reino do Senhor, mesmo estando aqui nesse mundo, mas já fazendo parte do reino de Deus, do reino eterno do Senhor. Ó Deus, dê entendimento e revele dos céus, ó Deus, para cada mente, para cada coração que aqui está, quem é Jesus, para que cada um possa crer nele de todo o coração. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê, ó Deus, uma semana
de bênçãos e sob a tua proteção e o teu cuidado, e que possamos aproveitar cada momento para revelar, para mostrar, para divulgar quem Jesus Cristo na verdade é. Esta é a oração que fazemos com alegria e com gratidão, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pedimos para permanecer um pouco. Eu quero convidar a nossa irmã Edneia, presidenta SAF, e ela vai estar falando alguma coisa a respeito dos pais. Então, aos pais, permaneçam aí, tá? E eu passo a palavra para Edneia. E o Paulinho está lembrando aí que no próximo sábado, porque eu não vou estar, eles resolveram fazer um torneio de ping-pong, e todo mundo está convidado, tá? Então, o campeão vai ser outro, não serei, né, porque não vou estar aqui, mas todos estão convidados, tá, para participar desse torneio no sábado à tarde de ping-pong aqui na varanda do salão da igreja, tá bom? Então venha para cá, não sei como é que vai ser, eles vão colocar no grupo depois, né? Dineia. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Eu gostaria de convidar todos os pais para que venham aqui à frente, que em nome da SAP nós vamos estar entregando uma lembrancinha para vocês. Podem vir, pais. Eu quero convidar a nossa irmã Nilva para que esteja fazendo uma oração para os pais, agradecendo a Deus pela vida de cada um. Pode fazer? Deus maravilhoso, santo e soberano, ó Pai, eu quero colocar, Senhor Jesus, todos esses homens que estão aqui na frente, que tiveram, Senhor, o privilégio, ó Pai, de serem pai. Por isso eu te agradeço, Deus, porque cada um deles, ó Pai, está aqui, porque tem o Senhor como o único Senhor e Salvador, e crê que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso, Pai, eu te agradeço por cada pai que aqui está presente, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, venha abençoá-los, protegê-los, para que criem os seus filhos no caminho do Senhor e que nunca venham desviar dele. É a oração que eu faço no nome santo e amado do teu Filho Jesus. Amém.